Bom dia a todos. Eu sou o Felipe e eu vou apresentar esse trabalho sobre modelos atômicos, junto com João Vitor Kogut, Sidney Mateus e Odmilson Maestre. Começando pelo modelo de Dalton, que surgiu a partir de experimentos de John Dalton, que buscavam aplicar as leis de Lavoisier, principalmente a da conservação da massa, à mistura de gases em sistemas fechados. Os experimentos de Dalton não mostravam claramente os átomos, e por isso eles fundamentaram mais postulados do que comprovações. Os postulados propostos por Dalton foram: o átomo é esférico, maciço, indivisível e indestrutível. Por isso, ele é chamado de modelo da bola de bilhar, principalmente porque a sua forma se assemelha muito à do ítem. Elementos químicos são agrupamentos de átomos com as mesmas características, enquanto que substâncias químicas são agrupamentos de átomos com características diferentes, e agrupamentos iguais sempre formam a mesma substância. Ele também postulou que podemos diferenciar os átomos por meio do seu peso e que reações químicas nada mais são do que rearranjo de átomos. O modelo atômico de Dalton foi um modelo aceito por quase todo o século XIV, porém ele não explicava as características elétricas da matéria, que já eram conhecidas desde o século VI a.C., quando o filósofo Tales de Mileto demonstrou que o atrito de um pedaço de âmbar, que é a resina fossilizada, com seda ou lã, fazia com que eles ficassem eletricamente carregados, tanto que dois pedaços de âmbar atritados repeliam-se e atraíam-se à seda ou à lã. Para explicar esses fenômenos, o cientista Joseph John Thomson realizou vários experimentos envolvendo um dispositivo chamado ampola de Crookes, ou tubo de raios catódicos, que é esse dispositivo aí na imagem. Esse dispositivo foi criado pelo físico inglês William Crookes, sendo feito de um tubo de vidro vedado, com o gás sob baixa pressão em que era aplicada uma tensão. Isso era feito porque dentro do tubo haviam dois eletrodos. De um lado tinha um fio de metal ligado a um polo positivo de uma fonte de alta tensão, que era chamado de ânodo, e do outro metal chamado de cátodo, que era ligado ao polo negativo. Quando a alta tensão era ligada, podia-se observar raios saindo do cátodo e indo em direção ao ânodo. Esses raios eram chamados de raios catódicos. Thomson observou que essas cargas elétricas tinham massa, pois quando colocava-se uma ventoinha entre os dois eletrodos, quando os raios catódicos passavam, eles movimentavam a ventoinha. Além disso, como pode-se observar nessa imagem, quando se colocava um campo elétrico produzido por placas eletrizadas, esses raios sofriam desvio e eram atraídos pelo polo positivo do campo elétrico. Isso comprovou que os raios catódicos eram feixes de partículas negativas. Essa era uma propriedade para qualquer gás que fosse usado no tubo. O resultado desse experimento sempre era o mesmo. Portanto, essas partículas negativas, que foram chamadas de elétron, eram parte constituinte dos átomos de toda a matéria, ou seja, dos átomos de qualquer elemento químico. Deste modo, Thomson propôs um novo modelo atômico que continuava esférico como o de Dalton, porém explicava a natureza elétrica da matéria. Para Thomson, o átomo não era indivisível, como Dalton propôs, mas sim dividível, ou seja, ele possuía partículas menores de uma carga negativa, que ficavam distribuídas aleatoriamente sobre uma esfera carregada positivamente, tendo em vista que o átomo é eletricamente neutro. Esse modelo atômico também foi apelidado de pudim de passas. O modelo atômico de Rutherford, ou também conhecido como modelo planetário, surgiu após os experimentos de Geiger e Marsden realizados por Rutherford em 1911. A proposta de Rutherford sugeriu que o modelo pudim de passas estava errado, e que na verdade o átomo era composto por um pequeno núcleo positivo e era rodeado por elétrons, formando órbitas ao redor do núcleo, assim tendo maior parte da área do átomo vazia. O experimento de Rutherford é realizado com a utilização de um emissor de partículas alfa, dado por uma peça de radônio,
e uma fina lâmina de ouro, que ficavam dentro de uma câmara evacuada. Ao examinar os resultados, era possível notar que algumas partículas alfa eram redirecionadas ao seu caminho retilíneo, mas não todas, indicando que havia algo criando certa interferência sobre tais partículas, mas não de forma a bloqueá-las por completo. Assim foi concluído que haviam vãos entre os átomos de ouro por onde as partículas estariam passando, assim confirmando a teoria de Rutherford. Eu vou falar um pouco sobre o modelo de Niels Bohr. O Niels Bohr conheceu o Rutherford num laboratório da Universidade de Cambridge. Eles foram em conjunto trabalhar na Universidade de Manchester. O Bohr, vendo a teoria de Rutherford, ele conseguiu fazer algumas melhorias. Por exemplo, ele conseguiu explicar como se comportava o átomo de hidrogênio. A teoria de Rutherford então passou por alguns aperfeiçoamentos, porém, esse modelo ainda não estava eficiente. Ele tinha algumas lacunas sem respostas. Então, em 1913, o Bohr promoveu experimentos que apontavam todas essas falhas dentro do modelo de Rutherford e apresentava então um novo modelo. De acordo com a física clássica, dentro do modelo de Rutherford, se ele estivesse correto, os elétrons, ao serem acelerados, eles iriam emitir uma onda eletromagnética e essas partículas iriam perder a energia constantemente até elas caírem dentro do núcleo, ou seja, elas estavam ao redor do núcleo e os elétrons, ao emitir ondas eletromagnéticas, eles iam cada vez mais tendendo a cair dentro do próprio núcleo. Porém, o que acontece na verdade é que o elétron emite energia, e quanto maior a energia, mais afastado do núcleo ele fica. Dentro do modelo de Niels Bohr, algumas coisas permaneceram, como por exemplo, o núcleo positivo, ou seja, que a gente tem um núcleo, ele é positivo, e em volta do núcleo tinha a eletrosfera, onde se tinham todos os elétrons. Porém, diferente do anterior, o Bohr determinou camadas, ou também conhecidas como níveis, onde os átomos transitavam, ou seja, a gente tem a camada K, L, M até o Q, e enumeradas de 1 a 7. O elétron dentro de uma camada, por exemplo K, ele ficava orbitando nessa camada sem perder energia, ou seja, constantemente ele estava nessa camada. E quanto mais a gente distanciar a camada do núcleo, mais energia ela conterá. Ou seja, a gente continua então com núcleo e eletrosfera, porém agora a gente tem na eletrosfera camadas. Agora vou falar um pouco sobre o átomo dentro da eletrosfera. Cada átomo dentro de uma camada, ele poderia receber uma energia externa, representada aqui por essa linha ondulada. Quando o átomo recebe essa energia externa, ele salta para uma camada de maior energia, ou seja, ele acumula energia e salta para uma maior. Isso é chamado de salto quântico. Então ele passa de uma camada de menos energia para uma que tem mais energia. Quando ele passa de uma camada para outra, ele chega a um estado chamado estado excitado, ou estado ativado. Quando ele se encontra com uma quantidade de energia maior do que é possível para aquela camada. Assim, o elétron, para ficar estável, ele emite uma energia, essa que foi a que ele absorveu. Geralmente, ele emite essa energia em ondas eletromagnéticas, que são luminosidades. Essas luminosidades foram chamadas de fóton. Então, dentro da imagem, a gente tem aqui a representação dele emitindo energia e voltando para a camada que ele estava. Dentro dessa imagem a gente tem uma representação do nível de energia, ou seja, quanto mais próximo do núcleo, menos energia ele tem. E, a partir de que ele vai aumentando, ele acumula mais energia. A gente pode observar esses fótons nos fogos de artifício. Dentro dos fogos existem átomos. Esses átomos geralmente são sais de metais. E quando eles recebem energia de explosão, os elétrons saltam de camada e depois logo voltam ao estado natural. E nisso emite uma luminosidade. A cor dessa luminosidade é determinada pelo sal que tem dentro do átomo. Dependendo dele, a gente tem cores diferentes. Apesar do modelo de Niels Bohr apresentar alguns problemas, por exemplo, a gente não sabe por que o átomo tem energia constante e se ele fica circulando em forma elíptica ou circular, ele é o modelo que mais tem detalhes, é o mais estudado e é o mais aceito por todos os estudiosos. Por fim, as referências.